Quais são as suas motivações? Quais são os seus obstáculos? Quais são os obstáculos que impedem você de chegar perto de Jesus? Alguém que quer observar de longe é alguém que não quer se comprometer. Será que você não é essa pessoa? Será que você também não deseja estar de longe? Você ouve falar acerca de Jesus, você até chega um pouquinho perto para observar, mas você não se envolve, você não se compromete. Só que, independente das suas intenções rasas para com Jesus, Jesus sempre tem intenções profundas com a gente. Independente das nossas intenções superficiais, a proposta de Jesus sempre será de profundidade. Sempre será muito além de que você fique só de longe observando o que Jesus está fazendo na vida de fulano, o que Jesus está fazendo na vida de ciclano. Jesus quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Quais são as suas motivações? Quais são os seus obstáculos? Enquanto Zaqueu queria ver, Jesus queria ficar. Enquanto talvez você só está querendo observar, Jesus quer permanecer. Você entende a diferença? E eu amo que Jesus ignora as intenções de Zaqueu de querer ficar ali só observando escondidinho. Jesus simplesmente ignora. Porque o que Jesus queria era ficar. O que Jesus queria era permanecer. Quando Jesus chegou naquele local, ele olhou para cima. Talvez Zaqueu não tivesse a menor pretensão de ser visto. Talvez ele estivesse ali escondidinho em cima daquela árvore, sem expectativa nenhuma de ser visto, mas Jesus o viu. Talvez ele não tivesse expectativa alguma de ser achado, mas Jesus o achou. E talvez esse seja você. Chegou aqui sem expectativa nenhuma de ser visto, mas eu tenho que te dizer, ei, Jesus te achou. A Bíblia fala, ele olhou para cima. Você entende? Não é você que acha Jesus, é Jesus que te encontra. Às vezes a gente acha que é a gente que vai buscar Jesus, mas é Jesus que já nos encontrou há muito tempo. Talvez a distância entre a vida e a morte está na tua disposição de enfrentar os obstáculos para ver Jesus. Glória a Deus. Boa noite, vinde. A paz do Senhor. Senta aí. É sempre desafiador para mim demais estar aqui, mas também é sempre, eu entendo que não tem lugar melhor, não tem altar melhor para eu estar do que o altar da minha casa, o altar da minha igreja, com a minha família, com os meus irmãos, falando do meu assunto preferido, que é Jesus. E que tempo precioso que a gente tem vivido nesses domingos de Casa de Paz. Eu me sinto honrada e privilegiada demais. Eu não sei você, irmão, mas eu me sinto privilegiada de estar fazendo parte desse tempo, de estar fazendo parte dessa estação. Eu tenho certeza que é uma estação de colheita para a nossa casa. Essa é a terceira semana e a gente está seguindo o currículo da Casa de Paz. Hoje a gente vai aprender um pouquinho o que Jesus tem, vamos ouvir o que Jesus tem para falar conosco através da vida de Zaqueu. Então abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. E diz assim a palavra: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo, devido à grande multidão. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá? Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. 10.
porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler junto o 9? Bota o 9 aí. Diante disso, Jesus declarou, repete aí comigo, hoje houve salvação nessa casa. Glória a Deus. Essa é a terceira semana desse currículo de Casa de Paz. Na primeira semana, nós fomos apresentados, através da nossa pastora Priscila, ao Jesus que é o príncipe da paz, que é a única e verdadeira paz. Semana passada, no segundo dia, através da vida do Diego, nós fomos apresentados a um Jesus que está na porta da nossa casa, na porta do nosso coração, batendo e desejando entrar. Hoje a gente vai junto ser apresentado a esse mesmo Jesus e o que acontece depois que ele entra na nossa casa. O que acontece depois que a gente aceita o desafio de abrir as portas, deixar Jesus entrar. Porque o título dessa mensagem de hoje é A Bênção da Salvação. E a salvação é consequência de um Jesus que entra na nossa casa. A salvação é consequência de alguém que entende que, primeiro, Jesus é o príncipe da paz. Segundo, Jesus está na nossa porta desejando entrar. E terceiro, entende que uma vez que Jesus entra, as trevas elas têm que bater em retirada. As trevas elas têm que bater em retirada e dar lugar ao maior de todos os milagres. Qual? A salvação da sua alma. Irmão, é muito bom a gente orar por milagre. Quantos de nós, às vezes, a gente passa uma vida buscando milagre, esperando pelo milagre, orando pelo milagre, e os milagres chegam. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que realiza. Mas você quer saber qual é o maior milagre de todos? Você quer saber qual é o milagre que permanece até depois da sua morte, que atravessa a eternidade? É o milagre da salvação da sua casa. É o milagre da salvação da sua alma. De boa. Jesus te curar nessa noite é um milagre maravilhoso. Que Jesus de fato te cure nessa noite. Mas de qualquer forma, cedo ou tarde você vai morrer. Orar pelo milagre da casa própria, do carro zero, das bênçãos materiais, da quitação das nossas dívidas é milagre. Que Jesus realize esses milagres em nós nessa noite. Mas se Ele não realizar, independente de qualquer coisa, que nós possamos, que a prioridade do nosso coração seja o milagre da salvação. Que a gente possa buscar o milagre da salvação da nossa casa como nunca antes. E antes de entrar no texto, eu quero profetizar que os seus ouvidos estejam abertos. Eu quero profetizar que a tua mente não se distraia nessa hora. Eu repreendo toda a força contrária, tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que te faz tirar o pensamento da palavra de vida que vai sair do altar nessa noite, em nome de Jesus. Algumas coisas a gente precisa observar aqui, e eu vou versículo por versículo. O primeiro ponto dessa mensagem é: por que Zaqueu queria ver Jesus? Está lá no versículo 2 e 3. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, é que a Bíblia nos apresenta um homem com ausência de problemas externos, com ausência de necessidade de algum milagre aparente. O que me chama a atenção é que Zaqueu, ele era um homem rico. A Bíblia relata que a profissão dele era chefe dos publicanos. Embora não fosse uma profissão bem vista ali para aquela época, ele era um homem rico, não tinha falta de nada. Aparentemente não tinha falta de nada. Então, a pergunta que nós somos conduzidos a pensar de cara aqui nesse texto é: por que Zaqueu queria ver Jesus? Qual foi a motivação de Zaqueu para ver Jesus? Talvez Zaqueu tivesse ouvido muito falar sobre Jesus, acerca de Jesus, e ele tivesse desejado olhar com seus próprios olhos. Talvez Zaqueu tivesse motivado por curiosidade, ou talvez o que motivou Zaqueu foi o vazio, a consciência do vazio que havia na sua alma, porque nenhuma bonança, nenhuma abundância material, ela é capaz de ocupar o vazio que tem dentro da nossa alma. Nenhuma saúde plena, ela pode preencher o espaço de Jesus. Nenhuma vida de muita abundância, de prazeres, de riqueza, de ostentação, de status, nada é capaz de preencher o
espaço vazio que só Jesus é capaz de preencher. Eu não sei com que necessidade você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual foi a tua busca. Talvez você seja igual ao Zaqueu. Talvez você veio buscando preenchimento de uma coisa que você... Existe um buraco dentro de você e você não sabe como preencher. Eu conheço pessoas que têm tudo, mas falta alguma coisa. Talvez você seja essa pessoa hoje. E o que me chama a atenção é que Zaqueu, ele foi observar, ele subiu naquela figueira para observar Jesus. A Bíblia fala que ele desejou ver Jesus. E a primeira coisa que eu penso é que alguém que quer observar de longe é alguém que não quer se comprometer. Será que você não é essa pessoa? Será que você também não deseja estar de longe? Você ouve falar acerca de Jesus, você até chega um pouquinho perto para observar, mas você não se envolve, você não se compromete. Talvez esse seja você nessa noite. Só que, independente das suas intenções rasas para com Jesus, Jesus sempre tem intenções profundas com a gente. Independente das nossas intenções superficiais, a proposta de Jesus sempre será de profundidade. Sempre será muito além de que você fique só de longe observando o que Jesus está fazendo na vida de fulano, o que Jesus está fazendo na vida de ciclano. Jesus quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Quais são as suas motivações? O que trouxe você aqui? O que foi que fez Zaqueu desejar ver Jesus? E aí, a segunda coisa que eu observo é, Zaqueu desejou ver Jesus. Mas, naquele momento, ele olhou para a sua estatura. Ele falou, cara, não dá para mim. Eu sou baixinho demais, eu não tenho altura. Tem uma multidão na minha frente. Não vai dar. Não tenho condição. E aqui eu já abro para você uma segunda pergunta. Quais são os seus obstáculos? O que é que existe entre você e Jesus? Quais são os obstáculos que impedem você de chegar perto de Jesus? Que Jesus quer chegar perto de você, você já sabe. Agora, quais são os obstáculos que te impedem? Talvez 5 minutos de conversa com você, algum de vocês aqui, a gente pode citar 20 motivos, 20 razões pelas quais você está distante de Jesus. Zaqueu tinha motivos. Zaqueu, ele podia perfeitamente dar meia volta e voltar diante dos obstáculos, diante dos impedimentos. E a gente não estaria aqui hoje contando a história dele, aplicando ela na nossa vida para falar acerca de salvação. Talvez a distância entre a vida e a morte está na tua disposição de enfrentar os obstáculos para ver Jesus. Talvez a salvação da tua casa, talvez a vida eterna que está disponível para a tua casa, ou a morte eterna. A distância entre um e outro está na tua disposição de procurar Jesus como você nunca procurou. De querer buscar Jesus como você nunca buscou. De querer chegar perto de Jesus como você nunca foi. Talvez a distância entre a morte e a vida está na sua disposição. Zaqueu foi além. Ele não se permitiu separado pela sua estatura, nem pela multidão que estava diante dele. Ele deu o jeito dele. E eu gosto de caricaturar pensando no cálculo que ele fez. Porque a Bíblia fala que ele correu adiante da multidão. Isso revela que ele fez uma conta rápida. Ele quis a ponto de calcular uma nova rota. Ele quis a ponto de buscar uma solução para que ele pudesse acessar o que ele não estava conseguindo acessar. Talvez aqui eu tivesse a consciência de que ele e aquela multidão talvez estivesse querendo a mesma coisa ou quase a mesma coisa. E ele falou, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou me destacar? E aí ele fez uma conta rápida, ele falou, Jesus vai passar por ali, fez um cálculo, correu adiante, foi na frente, subiu na árvore e resolveu o problema. Qual é a árvore que você precisa subir? Qual é a distância entre Jesus e você? Ainda dentro dessa pergunta, que eu quero que você olhe para dentro de você e se responda com honestidade. Qual é o seu obstáculo? Quais são os seus impedimentos? E uma segunda pergunta dentro dessa. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer para resolver esse problema? Talvez a solução não esteja, obviamente, como nessa história, subindo numa árvore.
Eu não sei quais são as soluções. Eu não sei que jeito que você vai ter que dar. Eu não sei o que você vai ter que largar. Eu não sei o que você vai precisar fazer. Mas uma coisa é certo. Jesus, Ele quer entrar na tua casa. Jesus, Ele tem salvação para a tua vida. Jesus, Ele tem salvação para a tua casa. Chame a atenção de Jesus nessa noite. Jesus está te convidando. Chame a atenção de Jesus nessa noite. Assim como Zaqueu chamou a atenção de Jesus subindo naquela árvore, que você, nessa noite, deseje chamar a atenção de Jesus, como você nunca fez antes. E aí, no versículo 5, vem talvez é o versículo que eu mais gosto aqui nessa história, porque aqui fala da reação de Jesus diante da ação, diante da postura de Zaqueu. E eu amo ele. Coloca no versículo 5, que eu quero ler ele de novo, porque muitas coisas me chamaram a atenção aqui nesse versículo. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois quero ficar na sua casa hoje. 2 verbos de cara me chamam a atenção aqui. Quando Jesus chegou naquele local, ele olhou para cima. Talvez Zaqueu não tivesse a menor pretensão de ser visto. Talvez ele tivesse ali escondidinho em cima daquela árvore, sem expectativa nenhuma de ser visto, mas Jesus o viu. Talvez ele não tivesse expectativa alguma de ser achado, mas Jesus o achou. E talvez esse seja você nessa noite. Chegou aqui sem expectativa nenhuma de ser visto, mas eu tenho que te dizer, ei, Jesus te achou. Jesus achou você nessa noite. A Bíblia fala, ele olhou para cima. Você entende? Não é você que acha Jesus, é Jesus que te encontra. Às vezes a gente acha que é a gente que vai buscar Jesus, mas é Jesus que já nos encontrou há muito tempo. Que bobagem, besteira sua, pensar que você veio porque você quis ou porque alguém te convidou. Jesus te achou, Jesus te trouxe aqui. Segundo verbo desse versículo que me chama a atenção. Está até numa versão diferente da que eu vi. Zaqueu, desce depressa, pois eu quero ficar na sua casa hoje. Enquanto Zaqueu queria ver, Jesus queria ficar. Enquanto talvez você só está querendo observar, Jesus quer permanecer. Você entende a diferença? E eu amo que Jesus ignora as intenções de Zaqueu, de querer ficar ali só observando escondidinho. Jesus simplesmente ignora, porque o que Jesus queria era ficar. O que Jesus queria era permanecer. Jesus olhou para você nessa noite. E Jesus deseja ficar contigo. Jesus deseja permanecer contigo. Jesus deseja entrar na sua casa como Ele desejou entrar na casa de Zaqueu. Jesus deseja entrar na sua casa, salvar a sua família e te alcançar com a sua salvação. Mais algumas coisas ainda dentro desse versículo me chamaram a atenção. Jesus foi pessoal e urgente. Se a gente for olhar, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Você pode até achar que essa é uma mensagem genérica, essa é uma mensagem aleatória, mas eu preciso te dizer, Jesus é pessoal contigo. A salvação que Jesus tem para nós, ela é pessoal. Jesus te chama pelo seu nome e te diz, eu tenho urgência de ficar contigo, eu tenho urgência de entrar na sua casa, eu tenho urgência de permanecer contigo. Jesus te chama pelo nome. Jesus é urgente quanto à salvação. Outra coisa, além de pessoal, urgente, Jesus foi imediato e permanente. Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. A proposta do Evangelho para nós não é amanhã, não é semana que vem, não é esperar você estar pronto, não é esperar você estar preparado. É hoje. A proposta de Jesus para a sua vida é hoje.
é agora. Jesus, ele é imediato. E mais do que isso, a proposta que Jesus tem para nós é de fazer um contrato mais que vitalício. É fazer um contrato eterno, porque vitalício fala de vida. E a gente vai morrer e vai estar com esse contrato assinado lá no céu. A proposta de Jesus é para hoje, a proposta de Jesus é para agora, e a proposta de Jesus é um contrato que não tem prazo de validade. É vitalício. Não é igual, Jesus não é passível das nossas oscilações emocionais, sentimentais. Jesus não oscila como a gente oscila. Não é igual teus rolos, que uma hora você ama, outra hora você desama. Uma hora você quer, outra hora você não quer. O contrato de Jesus para nós é permanente. Além de Jesus ser pessoal, urgente, imediato, permanente, por fim, dentro desse versículo, a proposta de Jesus, ela vai além de você, porque ele fala assim: eu quero ficar na sua casa. Você entende que as intenções do alcance de Jesus nunca é só sobre nós? Talvez você seja o primeiro da tua casa, mas não vai ser só você. Jesus alcança você para alcançar quem está ao redor de você. A proposta de Jesus é sempre nós e a nossa casa. Nós já declaramos aqui hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A proposta de Jesus nunca vai ser individual. A salvação que Ele tem para você, é para a tua casa, é para o teu marido, é para os teus filhos, é para a tua esposa. Será que você tem consciência disso? Ou será que você está no conforto da tua salvação, sem um mínimo de consciência missional? E não entende quantas pessoas tem em volta de você que precisam conhecer a palavra de vida que você carrega. A palavra de Jesus, a palavra da salvação e a proposta do Evangelho vai além de você. Vai muito além de você. Em quarto lugar, Jesus na casa de um pecador. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Isso daqui me chama muita atenção. Você já viu gente que não entra e nem quer que ninguém entre? Que não se envolve e que não quer que ninguém se envolva? Isso é a cara de gente que despreza a graça e abraça a justiça própria como fonte de salvação. Gente que julga quem é merecedor e quem não é merecedor do alcance de Jesus. Mas eu preciso te dizer que a salvação não é pelas suas obras. Independente do que você faça ou deixa de fazer, isso não vai te tornar merecedor da salvação e da graça de Deus. A salvação é favor imerecido. A salvação é graça. Essas pessoas ignoram que elas já foram alcançadas. E eu pensava sobre isso. Tinha lugar melhor para Jesus estar do que na casa de um pecador, resolvendo o problema dele de eternidade, dele e da casa dele? Não tinha lugar melhor para Jesus entrar do que na casa de um pecador, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Nós todos somos pecadores. A nossa diferença, nós somos pecadores arrependidos, alcançados pela graça de Jesus. Ah, meu irmão, se não fosse a graça de Jesus, você seria igual ou pior. Se não fosse a graça de Jesus, eu continuaria a ser a mesma mentirosa e barraqueira. Se não fosse a graça de Jesus, você seria o mesmo adúltero, viciado, trambiqueiro. Se não fosse a graça de Jesus, é tudo pela graça. Os mesmos que apontaram para o seu pecado, terão que apontar para o seu perdão. Eu quero te convidar nessa noite a ignorar todas as outras vozes, que não sejam a voz de Jesus te chamando: desce daí. Desce do teu orgulho, desce do teu pedestal, desce dos teus achismos.
Desce daí. Ignora todas as vozes que reclamam, que murmuram, como essa multidão murmurou. Ignora. Só ouve o convite de Jesus dizendo para você: eu quero entrar na tua casa, meu filho. Eu quero chegar perto de você, eu quero permanecer perto de você. Desce daí. Eu amo o contraponto do próximo versículo, bota no versículo 8. Eu gosto que Zaqueu, ele ignora o que a multidão está falando. Um versículo vem a multidão murmurando, porque a multidão ela sempre vai manifestar obras de multidão. E o salvo vai manifestar obras de salvo, fruto de arrependimento. Porque no versículo é a multidão murmurando, dizendo: olha, Jesus entrou na casa de um pecador. No versículo seguinte, é Zaqueu manifestando fruto de arrependimento. Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Entende que Zaqueu ignorou o que a multidão estava falando? Porque, embora a salvação seja pela graça, embora não sejam as suas obras que vão te trazer a salvação, uma vez que você foi salvo, você age como salvo. E aqui eu quero abrir um parênteses para você que se diz salvo. Talvez tenham muitas pessoas aqui que nunca se relacionaram intimamente com Jesus, que precisam acessar a palavra de vida eterna. Mas talvez você já se relacionou, talvez você tem palavra na boca dizendo que é salvo, adesivo no carro dizendo alcançado pela graça, mas você não manifesta fruto de arrependimento. Você entende que enquanto você fala que você está no processo, já viu gente falando: não, eu estou caminhando, eu estou me preparando, uma hora eu vou. Imediatamente depois de um encontro com Jesus, aqui eu estava manifestando obra de salvo e fruto de arrependimento. E você toma a santa ceia e continua com o mesmo vocabulário, com as mesmas roupas, com as mesmas posturas. A salvação não é pelas obras, mas uma vez que nós somos salvos, a gente precisa manifestar a obra de salvo. Dá para receber Jesus em casa só como um evento social e não mudar de vida. E não aceitar a proposta de mudança de vida que o Evangelho nos propõe. A proposta do Evangelho é metanoia, é transformação de mente. E eu amo isso aqui porque Zaqueu, ele chama Jesus de Senhor aqui nesse versículo. Senhor. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, Senhor. Quando Zaqueu fala Senhor, ele está declarando quem é o novo dono da sua vida. Quem é que manda agora na sua vida? Será que você abriu a porta da tua casa, mas será que você deixou Jesus sentado no sofá? Limitado ao espaço que você quer que ele fique? E tem lugar que você não quer que ele entre? Tem lugar que você não quer que ele acesse? Porque o controle ainda está na tua mão. Mas quando Zaqueu chama Jesus de Senhor, ele está declarando: antes quem mandava era eu, agora quem manda é o Senhor. Antes quem reinava, quem decidia, quem fazia, quem acontecia era eu. Agora é o Senhor, eu entrego o controle ao Senhor. Ei, nessa noite Jesus te convida, entrega o governo para Ele. Entrega o controle para Ele. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Eu gosto quando Jesus fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Você diz que aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, mas você não se submete ao senhorio de Cristo. O governo ainda está na tua mão, o controle ainda está na tua mão. Solta o controle na mão de quem resolve. Solta o controle na mão de quem é o dono da sua vida. E quando ele fala assim: metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Quem pediu isso para Zaqueu? Isso eu fiquei pensando. Quem foi que pediu isso? Quem foi que falou assim: Zaqueu, a partir de agora, ó, eu vi que Jesus entrou aí na tua casa, mas a partir de agora, nessa nova religião aí, desse Jesus aí, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer. Quem falou isso para Zaqueu? Você sabe por quê? Porque o poder do Evangelho, ele é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Talvez você teve um encontro com a igreja.
Você mudou o teu vocabulário, você mudou a tua roupa, você mudou suas vestes, talvez. Mas ter um encontro com o verdadeiro e puro evangelho, ele promove em nós uma mudança, uma transformação de dentro para fora. E eu preciso te dizer que talvez você já se esforçou fazendo suas mudanças externas, mas de verdade, as mudanças que você promove, você que tem que sustentar. As mudanças que você promove, elas são exteriores. É você que tem que bancar. E sinceramente, não aguenta muito tempo. Não sustenta muito tempo. As mudanças que eu faço na força do meu braço têm prazo de validade. Agora, as mudanças que Jesus faz dentro de nós, ela é de dentro para fora. Ela até reflete do lado de fora, mas ela começa lá dentro. Para de fazer as suas mudanças. Se você já tentou fazer as suas mudanças até hoje, Jesus te convida para, deixa eu transformar você. Deixa eu fazer a transformação que eu preciso fazer na sua vida, de dentro para fora. Deixa eu tirar o que eu preciso tirar, deixa eu acrescentar o que eu preciso acrescentar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu governar sobre a sua vida. Glória a Deus. Caminhando para o final. Meu tempo já acabou, né? Esse aqui já é o fim. O versículo mais poderoso, a fala, a declaração mais poderosa, versículo 9. Jesus declarou, diante da fala de Zaqueu, diante de um Zaqueu que manifesta fruto de arrependimento, Jesus olha para aquela fala, junto com Zaqueu, ignora a murmuração da multidão. E ele faz a maior declaração. Hoje houve salvação a esta casa. Hoje houve salvação a essa casa. Essa é a declaração que promove festa no céu. Essa é a declaração que a gente quer reverberar aqui na terra todos os dias. Ei, hoje houve salvação nessa casa. Meu irmão, você quer a boa notícia? Essa mesma graça que me alcançou, ela está disponível. Essa graça está disponível. Basta você se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu não sei qual milagre que te trouxe aqui, qual necessidade que te trouxe aqui. Eu não sei o que você espera. Eu não sei se você está aqui por curiosidade. Eu não sei se você está aqui porque você precisa de alguma coisa. Mas eu sei, uma coisa é certa. Jesus tem salvação para nós. Jesus tem o maior milagre para nós aqui hoje. O milagre da vida eterna. O milagre da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você está perecendo nessa vida e correndo o risco de perecer para o resto da eternidade, porque você fez uma escolha de não crer. Você fez uma escolha de não abrir as portas para Jesus, que ficou do lado de fora batendo, ou então você até abriu, mas deixou Ele sentado e continua governando sobre a sua vida. Jesus te convida nessa noite. Entrega o governo para mim. Entrega o controle para mim. Enquanto eu pensava nessa mensagem, eu olhava para a minha própria vida. Jesus não nos chamou para ser pregadores. Jesus nos chamou para ser testemunhas. E não é ser testemunha só do que eu leio. E não é ser testemunha só do que eu ouço. O que Jesus fez na vida de A ou de B. É o que Jesus fez na minha vida. Eu estava perdida e fui achada. Eu não sei aonde eu estaria hoje se Jesus não tivesse me encontrado. Nada do que eu estou falando aqui, nada do que eu estou falando aqui, eu não tenha vivido de perto. Eu não tenha visto Jesus fazer na minha vida. Jesus quer fazer na sua. Jesus quer alcançar você. Jesus quer alcançar a tua casa. Jesus quer alcançar o teu casamento. Assim como Jesus me encontrou, Jesus te encontra.
Eu não sei se as suas motivações foram rasas, mas a notícia, Jesus quer profundidade contigo. Jesus quer compromisso, mesmo que você não queira se comprometer. Jesus te convida nessa noite, se comprometa. Deixa eu entrar, deixa eu transformar, deixa eu mudar você, deixa eu mudar sua casa, deixa eu mudar as coisas de lugar. Confie em mim. Hoje houve salvação a essa casa. Essa é a declaração que nós temos trabalhado para ouvir todos os dias. Hoje houve salvação a essa casa. Glória a Deus.